Aqui no canal Pretos FC, com a primeira parte da entrevista do presidente eleito do Corinthians, Augusto Melo, à Rádio Bandeirantes no Esporte Debate. Estive com Ricardo Capriotti, João Paulo Capelanes e Pedro Ramiro. E ele começou falando a respeito de como reformular o elenco, já que ele prometeu 12 reforços, como fazer isso num clube que no momento não tem dinheiro. Vamos ouvir Augusto Melo em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. É saudável o seu entusiasmo para assumir o Corinthians a partir de 4 de janeiro, mas o senhor tem dito muita coisa que a gente tem achado difícil de cumprir. Então eu gostaria de saber do senhor qual a engenharia financeira, que é uma palavra da moda, que o senhor pretende fazer para contratar os 12 jogadores que o senhor prometeu. Eu não sei o que assim, Preto, do que a gente prometeu, o que a gente não possa cumprir. Mesmo porque nós temos uma das marcas mais valiosas do mundo, nós temos uma das torcidas mais consumistas do país, uma das maiores do país, e elas nos proporcionam isso. E se você for analisar também, nós temos a terceira folha do país, né? Entre segunda, terceira e quarta folha, que é o que nos foi passado. Então nós já temos uma grande receita em termos de salário para poder propor para qualquer atleta. Fora isso, temos a marca Corinthians, que qualquer atleta hoje quer vestir uma camisa do Corinthians, desde que tenha um planejamento realmente profissional, que possa ser executado. Então, quanto a isso, para a gente é tranquilo, nós já estamos trabalhando agora como presidente, muito tranquilo, já estamos monitorando grandes atletas. Tivemos uma conversa até agora só com o Mano, né, nesse sentido, mas não tivemos ainda uma planilha, uma indicação que vamos ter agora. Estamos esperando acabar o campeonato e depois do dia 6 sentar para que a gente possa realmente ser agressivo no mercado, atacar, porque isso não abre mão de ter um grande time, Pedro. A torcida está indignada com esse time atual. Deu para notar aí no jogo contra o Bahia. Contra o Vasco melhorou bastante, mas contra o Inter o ambiente estava muito ruim. Contra esses jogadores mais velhos, dá para dizer assim, mais consagrados e com história no Corinthians. O senhor pretende ficar com alguns ou algum deles? Porque na zona mista, depois do jogo, eu tive a oportunidade junto com o Ramiro de entrevistar o Cássio. E o Cássio deixou a presença dele em aberto. Ele tem contrato, mas não sabe se vai ficar. Esse grupo, ele tem que ser reformulado totalmente, ou o senhor ainda imagina que alguns mereçam ficar? Eu sempre disse que o Corinthians terá o maior choque de gestão já visto na história do Corinthians. Quando eu digo isso, é em toda a diretoria nós estamos reformulando tudo pessoas técnicas. Sempre deixei claro que nunca terei amigos meus no departamento, mesmo porque tudo que se acontece dentro do Corinthians, o problema é do presidente. Então, se é amigo meu, é amigo do portão para fora. Agora, se é amigo técnico, amigo profissional, que tenha qualidade para aquele departamento, melhor ainda, porque a gente pode confiar muito mais. Em relação aos atletas, em relação ao nosso time, a gente sempre deixou claro também que terá uma grande reformulação. O Corinthians precisa de um time mais jovem, o Corinthians precisa de dois jogadores experientes, a gente precisa de uma equipe, de um elenco que possa suportar todos esses campeonatos, todos os 90 minutos, enfim, que hoje já se passou a 100 e poucos minutos. Então a gente tem que ter uma reformulação realmente, uma mescla, mas com muito mais atletas novos e com perspectivas de vendas futuro. Em relação à contratação de jogadores, quão importante e fundamental vai ser a chegada rápida do Rodrigo Caetano para te ajudar no futebol, hein? É você que está dizendo. Não, mas é o nome que muita gente acaba discutindo. Sim, é um grande nome, grande indiscutivelmente. nome. Já falamos várias vezes esse ano com o Rodrigo Caetano, que faz um ótimo trabalho no Galo. Deve terminar como vice-campeão brasileiro, mas a grande verdade é que, se o senhor está procurando um cara que entenda do riscado, tenha experiência e gabarito para contratar jogadores, um dos principais é o Caetano. É um dos melhores do país, por isso que eu sempre digo, Capelani, não vou abrir mão de ter os melhores dentro do Corinthians. O Corinthians é um dos melhores, então ele tem que ter os melhores dirigindo ele. E não vou abrir mão disso. Aliás, hoje ventilou um monte de situações, o Rubens Gomes como diretor de futebol. Deixa eu deixar uma coisa bem clara, é muito legal isso. Corinthians, pela primeira vez na sua história, ele vai ter um diretor executivo de futebol atualizado, que participa de mercado, um cara muito qualificado. Isso a gente não vai abrir mão. Pela primeira vez na história, o Corinthians terá realmente um diretor executivo de futebol. E, inclusive, o Rubens está nos ajudando nisso.
porque tem uma experiência de futebol, mas o Corinthians terá exatamente um diretor executivo, um cara atualizado de mercado que vai nos ajudar a montar um grande time junto com a comissão técnica, junto com uma comissão, junto com um grande departamento de Cifute. Isso tudo para nós errarmos o menos possível ou sequer errar, não queremos errar. Estamos sim, uns falam pacotão, não será um pacotão, serão jogadores pontuais, jogadores muito bem monitorados, que passará pela comissão técnica, mais o diretor executivo e mais, graças a Deus, o presidente que entende também um pouquinho de futebol, junto também com o Chicão, que nós temos aí hoje uma integração de base profissional, ou seja, teremos uma grande comissão, coisa que nunca teve, para que a gente possa errar o mínimo possível ou sequer não errar e sempre acertar naquela peça principal. Então deixar uma coisa bem clara, o Rubens, ele seria um diretor estatutário que hoje também não tem, isso é uma obrigação estatutária do Corinthians, mas teremos um executivo de futebol que é ele que comandará essa parte de contratação e futebol junto com esse departamento que eu estou falando, o Cifute, que há muito tempo não tem um monitoramento tão pontual, e assim como outros que estarão por trás também avaliando. Então, isso nós vamos errar o mínimo possível. Augusto, pelo que eu observo aí, principalmente nas redes sociais, a reclamação do torcedor do Corinthians em relação ao Rubens é que ele já está há muito tempo, não é? Nesse processo de renovação, não soa estranho você falar em renovação e ter alguém do seu lado que já está há muito tempo no Corinthians, que já ocupou esse espaço. Não seria a hora de renovar completamente isso? Mas será renovado, Capriotti, desculpa. Será renovado. O Rubens, ele é a parte minha política, a parte de transição política. Ele está conosco desde 2017, sempre nos ajudando nessa parte de integração política. E ele é um cara também que entende futebol. Tudo que falam dele em 2006, 2007, se vocês forem analisarem, o Rubens, quando saiu na época do Alípio, deixou o Corinthians na 9ª posição, com déficit de 60 milhões e com um superávit de quase 70 milhões com a venda do Carlos Alberto e do William. Então, isso tudo é jogo de uma outra situação que tenta manchar essa imagem. Só que ele não tem nada a ver, ao contrário, para você ter uma ideia, ele também está nos ajudando a trazer um grande profissional de mercado. Isso já mostra que ele não é diretor executivo. Então, o que eu peço para o Corinthians é que espere, que aguarde. O campeonato acaba agora dia 6, a partir daí ser agressivo no mercado para que a gente traga as melhores peças. Por que isso também? Muitos têm contrato até 31 de dezembro, muitos estão empregados. Nós temos um elenco, temos o total respeito a todos, precisamos também, até agora só tivemos uma transição de conhecimento com o humano, de conversa, e o que nós precisamos agora é saber a avaliação dele, o que foi feito, o que não foi feito, para que a gente possa aí sim tomar uma atitude. Com o time livre desse fantasma do rebaixamento agora, o senhor pode dizer que o senhor também se sentiu incomodado com o desempenho desses jogadores nessa temporada de 2023, vestindo a camisa do Corinthians? Com certeza, eu sou corintiano normal, comum, estou sofrendo da mesma forma, não gostaria nunca que o meu time estivesse nessa situação, por isso que hoje eu com a caneta, Capriotti, não abro mão de ter um grande time. Não só por ser corintiano, mas é que um grande time também te traz grandes receitas. E o Corinthians precisa disso. E não dá mais para estar passando o que a gente vem passando nesses últimos anos. Há mais de 4 anos sem um título, sem ser protagonista, com uma dívida bilionária, fora outras coisas que vem acontecendo, que daqui para frente a gente não quer nem tocar nisso, a gente quer trabalhar. Eu estou disposto a trabalhar 24 horas por dia para tirar o Corinthians dessa situação. E você pode ter certeza que nós vamos tirar e vamos montar um grande time. A partir da semana que vem, a gente já começa no mercado agressivo mesmo, para que a gente possa trazer os melhores para a sua posição. Só uma parte. O senhor ofereceu redução salarial para o Cássio, redução salarial para o Fagner. Não. O senhor ofereceu um contrato de produtividade para o Renato Augusto e para o Juliano? Não. Não conversamos nada sobre isso, por isso eu peço para todos os corintianos, não acredite em nada, sai muita coisa, só acredite na hora que nós vamos falar. Eu sou um cara muito correto, eu sou um cara muito sério nesse sentido, eu jamais vou falar alguma coisa e não cumprir, por isso que eu falo, tenha um pouco de paciência. O Juliano, sim, nós vamos ter uma conversa interna, que nós vamos estar sentando e conversando, nós precisamos. Agora, em termos de Cássio, é nosso ídolo, é um cara que, se hoje nós chegamos a uma semifinal, chegamos a ser
perto de algumas competições, nós devemos muito ao Cássio também. O Cássio tem uma história no Corinthians, o Fagner também, todos eles têm um contrato até 2024, até o final de 2024. Nós vamos cumprir, que é isso que eu sempre faço nas minhas transições. Queria saber, o Mano já te entregou uma lista de jogadores que ele pretende para o clube e também quais posições de você como presidente imagina que o Corinthians precisa de reforço agora? Nós precisamos de um elenco forte, como eu estou falando. Não, o que nós conversamos com o Mano até agora só foi um bate-papo de amigos, se conhecendo, olhando no olho, mostrando o que nós queremos a partir de 2024 e ele também nos passando o que ele quer dessa nova diretoria. Então até agora só foi essa transição. O seu time, já para o próximo triênio, ele está montado? Você já tem acertado um diretor de futebol, um gerente, um coordenador? Está tudo certo, presidente? Está tudo certo. Para você eu posso falar tranquilo para o seu público, que é maravilhoso, por todo esse trabalho que a gente vem fazendo, já está tudo certo. Nós temos o plano A, sim, para o diretor executivo, nós já temos algumas peças monitoradas, algumas peças que nós queremos ser agressivo a partir do dia 7, para que a gente possa trazer para o Corinthians. Agora, o Mano nunca foi o seu técnico. Como é que fica essa relação? O senhor não o contratou. Se o senhor tiver que dispensá-lo em determinado momento, ou por mau resultado, ou por alguma divergência profissional, o que acontece? O senhor só tem que pagar um mês de salário, não existe isso, ou o senhor tem que pagar o contrato inteiro? Não, Pretz, nunca falei que o Mano não era o meu preferido. Eu sempre disse que dentro de um planejamento que nós tínhamos, nós não pensávamos no Mano, mesmo porque nessa época o Mano ainda estava empregado no Inter, depois logo após que ele saiu. Agora, eu fiz uma crítica da forma que ele foi contratado, nada a ver com o Mano tem história no Corinthians, é uma pessoa honesta, é um bom caráter, sabe montar time, e hoje foi feito um contrato com ele de 2 anos e 3 meses, 2 anos e 4 meses, coisa que nunca foi feito nessa gestão. Nunca teve um planejamento dessa forma. Então, por que há 3 meses do término de um mandato eles fizeram isso? Então, essa foi a crítica. Mas ninguém nunca discutiu a competência do Mano. Ao contrário, agora sim, o Mano lá, nós podemos sentar e montar um planejamento para 3 anos, que é o que eu quero. Tá aí, ó, o próprio Palmeiras hoje, o que vem fazendo com esse treinador. Você tem que dar um tempo, e ainda mais Corinthians, você, não só jogador, como qualquer outro profissional que vai trabalhar no Corinthians, ele precisa de um tempo de maturação, ele precisa ter um tempo para respirar ali e para poder dar certo. E é isso que nós queremos fazer. O Mano não, o Mano já é um treinador experiente, sabe montar a equipe, que é isso que nós queremos agora a partir do dia 6, sentar e ver quais as necessidades, o que ele tem, o que nós já temos, e aí sim começar a partir para o mercado. Bom, presidente, está claro que o Mano é o seu treinador, não é? Até por essa questão contratual também. Mas supondo que o senhor assumisse sem um treinador, terminasse o contrato de um treinador agora em dezembro, qual é o seu estilo de treinador? Qual é o tipo de treinador, de profissional que o senhor gosta, que o senhor admira? Qual o nome de um técnico que o senhor pode dizer que é um técnico competente, que o senhor gosta do trabalho? Eu não digo nome, Capriotti, mas eu digo as características do Corinthians. A gente quer devolver essa característica para o Corinthians, essa identidade que nós tínhamos antes, que hoje não temos mais, que é a garra, que é o amor, que é aquela paixão pela camisa. O corintiano para vestir a camisa, por isso que eu digo que todo atleta que eu comprar, que vier para o Corinthians, nós vamos apresentá-lo no Parque São Jorge, ele precisa entender a história do Corinthians, ele precisa conhecer o Corinthians, ele precisa se apaixonar pela camisa que ele vai vestir, para que ele possa se doar todo o seu profissionalismo, para que a gente possa ter um time muito, muito forte. Isso eu não vou abrir mão. Então, o que a gente procura no mercado é um treinador que é agressivo, um treinador que tem as nossas características. E é isso que nós queremos, que é isso que nós estávamos, quando nós falamos de um planejamento para 3 anos, que nós não pensávamos no Mano, porque ele estava empregado. Nós queríamos um treinador hoje, não só na parte de teoria, mas principalmente prática, mas que seja um treinador agressivo, que seja um treinador que jogue para frente, que tem aquele time, né, de velocidade. É isso que hoje futebol hoje é isso, é física, Mano, historicamente não é muito isso, né? Não, mas eu acho que a hora que a gente... Historicamente ele é um cara mais pragmático. Mas a hora que a gente der para ele peças importantes, que ele possa fazer esse sistema, não tenho dúvida que ele conhece, ele sabe montar time. Se você for analisar de uma certa forma, nosso time está mais compacto, consegue sair um pouco mais com a bola, né? Claro que hoje a gente não tem um elenco que favoreça, chega no segundo tempo, realmente o time cai de produção e aí fica aquele chutão para frente, seja o que Deus quiser. A multa rescisória dele te atrapalha? Não, eu nem penso nisso agora, Pedro. Eu penso sim em montar agora. Tá feito, não tem agora o que fazer. De quanto é a multa, presidente? Eu não posso te informar a multa, não. Eu só sei que ele tem contrato até o final de 2025 e
E agora é sentar com o Mano, é um grande profissional, eu tenho certeza que a gente vai montar um grande time e sair disso. Queria fazer um questionamento para o presidente em relação à relação com torcida organizada. Se a gente for pegar o recorte do Corinthians de 16 anos para cá, a torcida organizada principalmente, ela tem acesso livre no Parque São Jorge, no dia a dia do CT, muitas vezes por uma conversa pacífica, muitas vezes para poder fazer uma cobrança um pouco mais efusiva, um pouco mais arriscada. Como é que o senhor projeta esse próximo triênio com essa relação que muitas vezes o torcedor organizado, por ter tanta liberdade de uma década para cá, ele sente no direito de entrar sem bater? Como é que vai ser com a sua gestão, presidente? É muito tranquilo, Capelani, sabe por quê? Assim como eles, eu como torcedor, o que eu quero? Eu quero uma coisa transparente, eu quero uma coisa honesta, eu quero uma satisfação, eu quero saber o que está acontecendo no meu clube. Coisa que essa gestão há 16 anos não vem dando essa transparência. E o que o torcedor quer é simplesmente uma satisfação. Por que isso? É ele que dá esse suporte todo, é ele que fez essa marca crescer, é ele que durante 23 anos foi a torcida que mais cresceu no país. Então é o mínimo. E a conversa que eu venho tendo com as organizadas, com o torcedor normal, é justamente isso. É deixar eles muito perto da gente no sentido de satisfação, o que está acontecendo, que é isso que nós vamos fazer. Mas frequentar o dia a dia, o senhor concorda, não vê nenhum problema? Claro que não. Não, ao contrário. Eu sempre deixei claro para eles que jamais uma torcida vai invadir o meu CT para cobrar o jogador. Mesmo porque o responsável sou eu, quem contrata sou eu, quem avalia é o treinador. O responsável sou eu, o treinador. Então, nós vamos ter, dentro do nosso projeto, nós temos a voz do Timão, que é a cada 45 dias, pelo menos, nós queremos sentar com os presidentes das organizadas, com o fiel torcedor, com o torcedor comum, com o sócio do clube social, para que a gente tenha ideias, para que a gente possa dar satisfação de tudo que está acontecendo, para que ele se sinta à vontade. E aí você diminui essa cobrança, porque você está jogando limpo com ele. É ele que te traz essa receita, é ele que vai dar o retorno para qualquer investidor. Então ele tem que ter essa satisfação. A hora que ele começar a entender que a coisa está fluindo, que o que ele está fazendo está dando certo, ele vai apoiar sempre, ele vai ter paciência. Mas não vai chegar a esse ponto. Mas só para supor, vai, 10 jogos do Campeonato Paulista, o Corinthians não classificou para o mata-mata do Paulistão, faltam 2 rodadas, aí a torcida quer lá no CT... Quer invadir. Conversar, não digo nem invadir, quer conversar com os atletas. Pô, Cássio, vamos lá, acorda, ô Renato, se for ficar, e aí? O senhor... Eu acho que a gente pega... que não vê problema. Não, eu acho que é o contrário. Por isso que nós estamos falando, nós vamos ter uma reunião a cada 45 dias. Se por acaso estiver chegando esse problema, trazemos os líderes para um escritório, sentamos ali, conversamos. Porque não adianta ter essa pressão, não é eles que vai fazer o jogador jogar. Eu posso falar porque eu fui jogador, então não tem... Ninguém vai... Ao contrário, ele vai prejudicar isso, se eles forem fazer isso. Então o que nós queremos é o contrário. Por isso que nós queremos uma a cada 45 dias, para fidelizar também o fiel torcedor. Nós queremos dar satisfação de tudo. Eu tenho uma tese, põe um cara da Gaviões na diretoria que ninguém invade mais. Eu discordo. Eu acho que seria uma ideia interessante. Eles indicam lá um nome que entra na diretoria como seu assessor especial, por exemplo. E aí ninguém mais invade CT. Eu imagino isso. Só sobre finanças e sobre jogadores. O Matias Rojas e o Fausto Vera estão sendo pagos. O Racing e o Argentino Júnior, o Corinthians deve dinheiro a eles, clubes e aos jogadores, ou não? Porque quando os dois entram, eles se arrastam em campo. Né? Não temos acesso ainda, Pletson. A Arena, na minha visão pelo menos, ela é muito mal utilizada atualmente. A receita dela é com jogos de futebol, de bilheterias. Dá dívida, às vezes. Não, a Arena ela não se paga, ela dá prejuízo. Ela é prejuízo hoje. 500 milhões de renda desde a inauguração do estádio. Ela dá prejuízo. O custo operacional dela é elevado, ela não se paga, não é? Qual é a sua ideia? O senhor tem alguma ideia para aproveitar melhor a Arena, para fazer com que a Arena rentabilize mais? Hoje, por exemplo, shows... Não são feitos na Arena porque a atual direção entende que o gramado é sagrado e não pode prejudicar. Tudo bem, é uma maneira de se pensar, mas o senhor tem alguma ideia para rentabilizar melhor a Arena e fazer com que ela dê lucro efetivamente? Eu falo desde 2018, Capelotti, que a nossa Arena tem que se tornar autossustentável. Temos que tornar a nossa Arena uma arena multiuso. Não só a parte de shows dentro do campo de futebol, mas sim nas áreas que nós temos lá, um grande restaurante, feiras, o próprio shopping de Itaquera ali, ele já está sufocado, a gente quer criar alguns atrativos para que venha. A gente já tem esse público, por que não aprimorar ali? Por que não trazer atrativos para lá? Então nós queremos transformar sim a nossa arena multiuso, já tivemos 2 entrevistas com empresas do mercado que administram arenas, que vão trazer grandes economias nesse sentido. Essas arenas, essa empresa, ela tem o recurso, ela recebe através da economia que ela dá.
e porque isso é muito perigoso. A nossa arena ela precisa de manutenção constante. Isso é um risco para mim como presidente, é um risco para o público, para a pessoa que vai assistir. Então nós queremos realmente também a nossa arena profissionalizá-la com uma grande empresa que nos dê esse suporte e que também conheça desses atrativos para que a gente possa tornar a nossa arena multiuso. Com shows, com eventos, com feiras, com restaurante. Quero levar um grande memorial para a nossa arena, para o tour, porque ela tem que ser mais visitada. A gente hoje tem um marketing muito agressivo que está trabalhando já forte em cima disso. O acordo da diretoria anterior com a Caixa, o senhor acredita nele ou foi um casuísmo eleitoral? Vai sair o acordo, o senhor vai receber isso por parte da diretoria da Caixa Econômica Federal? Eu estou rezando para que dê tudo certo, Pretzel. Eu até cheguei Se o senhor está rezando, o senhor não acredita, é isso? Não, o que ele nos passou, está tudo perfeito, né? O que ele nos passou realmente está... Porque a princípio era vender ações, colocar na IPO, depois teve a renegociação e agora é um fundo imobiliário que realmente isso existe, isso tem credibilidade, é um grande crédito. A Caixa realmente ela reconhece a dívida. Então é mais ou menos tranquilo nesse sentido. Agora, precisa ver se as outras vão ser aprovadas. Tem o TCU, tem o CGU, tem o nosso conselho, tem o nosso CORE. Precisa passar por todos esses órgãos e estamos torcendo para que realmente a Caixa libere o mais rápido possível. E eu, como presidente, a partir do dia 2, eu vou ficar muito em cima disso, porque isso vai nos dar uma tranquilidade, já entra 2024 com uma grande receita, uma tranquilidade para que a gente possa realmente daí para frente usar toda essa receita para o clube. Quanto de budget, quanto de orçamento que vocês hoje têm para contratar jogadores? Capelano, a gente fala numa dívida, mas a gente tem que falar numa receita também. O que nós precisamos agora é equacionar isso. O que precisa ser feito agora é parar de gastar errado, que é isso que nós vamos fazer. E o Corinthians hoje ele tem uma grande vantagem do Flamengo, eu vou até citar o Flamengo um tempo atrás, quando ele saiu de tudo isso, ele teve que enforcar a sua receita. O Corinthians hoje ele não tem essa necessidade, o que ele precisa é parar de gastar errado. Mas onde é o gasto errado? Onde que é? Compra errada de jogadores, altos salários de jogadores que não são pontuais, vendas erradas, deixando os jogadores sair de graça. Por exemplo, agora, vou te dar um exemplo do Bruno Mendes e o Cantillo. São quase 40 milhões que nós vamos jogar fora. Fora o Arauz, para quem entende de futebol, será que é o que na Europa, com um ano e meio, no mínimo, é chamado um jogador para uma renovação? O negócio do Yuri Alberto, o senhor achou bom o negócio? Não, péssimo. É um bom jogador, seria ótimo, mas não por 50% com tudo aquilo que foi. Eu não faria isso, mas é um bom jogador que eu contrataria com certeza pelo histórico dele, pela idade dele. Ele tem projeção de venda, de receita. É um jogador hoje que precisa de um acompanhamento. Enfim, para nós seria ótimo, mas não da forma que foi feito. Aí onde eu falo. Que tipo de acompanhamento ele precisa? Não, eu acho que ele precisa agora de uma estrutura, porque hoje ele fica praticamente isolado, ele corre o tempo todo, ele precisa de uma assistência melhor. Ele quando chegou, ele fazia gols porque ele tinha assistência, trabalhavam para ele. E é isso que nós precisamos, e é isso que o Mano está tentando arrumar agora. Nós precisamos dar peça para o Mano para que a bola chegue nele mais tranquilo. O Renato Augusto está nos seus planos? O senhor gostaria de contar com ele? Eu preciso sentar com o Mano agora, conversar com o Renato, entender toda a situação, mas é o que eu já disse, o Corinthians precisa de uma reformulação, o Corinthians precisa de jogadores mais jovens, jogadores mais pontuais. O Renato é um dos melhores meia hoje do país, ninguém se discute isso. Não jogando nada. Mas ele tem um histórico de lesão, e às vezes também em determinados jogos ele está tendo um sacrifício, correndo por um para o outro, enfim. A gente está montando uma estrutura para isso. O senhor contratou o Matias Vinha, ex-lateral do Palmeiras, que está emprestado ao Sassuolo hoje pela Roma? Não. Não contratou? Nem sei de onde saiu isso, mas é um grande jogador. Nós estamos monitorando todas as peças em todos os setores. Mais dois nomes. O Mano indicou o Depena do Internacional? Também não. E o Ferreira do Grêmio? Não conversamos nada com o Mano. Não conversou nada? Não. O que nós tivemos com o Mano só foi transição, assim como tivemos com o presidente. Agora, o nosso financeiro, o nosso marketing, o nosso administrativo, esses sim já estão em transição para entender todo o sistema, todas as dívidas, marketing, enfim, para que a gente, a partir de quinta-feira, nós vamos ter uma reunião geral para que a gente possa tomar um rumo definitivo. O Hugo está contratado. O Hugo tem avaliação com a contratação dele? O Mano avaliou, entendeu? Eu, para te falar a verdade, eu preciso entender. Ele foi avaliado, foi aprovado pelo treinador, eu tenho que entender isso. A sua relação com a imprensa, que como candidato sempre foi boa, a partir do momento que o senhor se transformar o presidente no ano que vem, o senhor vai permitir que a imprensa tenha mais acesso ao dia a dia? Porque hoje tudo recluso, você não consegue nem pisar para ver nada, nem para sentir o cheiro da grade se chega.
Eu sei que os jogadores preferem que a imprensa fique fora. Eles não jogam nada, eles e o não Juliano jogam nada. falou isso pra Exato. gente aqui no Esporte Debate. Ele participou e falou, olha, nada contra vocês, mas a gente prefere que vocês não estejam presentes. Que às vezes eu dou um tapinha aqui pra brincar, que agressão. O senhor gostaria que a gente voltasse até aquele ritmo cultural de pelo menos 2, 3 vezes por semana acompanhar o dia a dia, o aquecimento, uma coletiva por lá, uma coisa mais corpo a corpo, tete a tete, do que essa coisa fria e distante que nós temos hoje? Vou repetir para você aqui agora como presidente, não como candidato. Claro. Vocês terão a maior liberdade de expressão já vista dentro do Corinthians. Mesmo porque eu vou usar isso para trazer receita para o Corinthians. Eu quero vocês dentro do meu CT... mostrando o meu atleta, que lá é uma vitrine, mostrando os meus investidores, que lá estarão, que nós vamos usar muito isso. Vocês terão a melhor receptividade que pode existir dentro de um clube, você pode ter certeza, é minha palavra, e eu estou aqui com vocês hoje, como estarei sempre, nunca vou fugir de nada, e só acredite sempre no que eu vou te falar. Presidente, tem um grupo de nobres conselheiros, nobres que eu digo são caras que já com grande tempo como sócio e como conselheiros que apoiaram o senhor. Mas alguns deles chegaram a me dizer o seguinte, olha, eu até seria candidato um dia, nomes fortes, né? Mas não vou ser porque eu não vivo do Corinthians. E esse grupo que saiu de lá 16 anos atrás, tem muita gente que vivia do clube. O senhor escutou muito isso. Eu queria saber do senhor, o Corinthians perdeu credibilidade, porque o Corinthians tem gente dentro do clube que vive do Corinthians, que ganha comissão em contratação de jogador, que se aproveita do espaço que tem dentro do Corinthians. O senhor viu isso? O senhor já enxergou isso? O senhor tem comprovação disso ou não? O que nós vamos acabar, se existir isso, nós vamos acabar com certeza, Pretson, mesmo porque a gente sabe, estacionamento, carteirinha, ingresso, acabou isso, tá? A farra no Corinthians acabou. A gente vem com uma nova filosofia de trabalho, profissional, o Corinthians não pode mais estar passando por isso. Isso vocês têm minha palavra, vocês já vão ver a partir de 2024 a diferença que será a partir do momento que o Augusto Melo sentar naquela cadeira. Que é o que eu falo, não tem amizade, porque tudo vai sobrar nas minhas costas, Pedro. Não vou abrir mão disso. Eu sempre fui um cara muito direto, muito honesto, muito correto em tudo que eu fiz na minha vida. E durante 40 anos de clube eu nunca tive problema com ninguém. Fui ter problema nessa eleição porque o Augusto era o único cara que podia tirar essa gestão há 16 anos. E fui atacado, fui agredido, fui ameaçado, fui intimidado, de tudo quanto é maneira. Poxa, mas até um ano atrás o Augusto era amigo de todo mundo, era um cara do bem. Por que agora o Augusto não presta? O Augusto tem todos esses problemas, até de crime, até de... Sabe, é um absurdo, eu não gosto nem de lembrar porque eu tenho família, eu não ataquei eles em forma alguma porque eu respeito a família deles, e o que eu quero pro Corinthians é um trabalho profissional, o que eu quero é o bem do Corinthians. Muitos diziam também, você vai viver igual eles vivem. Ao contrário, eu já estou 6 anos em campanha, há 6 anos eu não trabalho mais nos meus negócios, meus filhos que cuidam, minhas coisas, meus sócios, todos eles me deram esse suporte para que eu possa fazer isso. O que eu quero agora é me doar pro Corinthians, para acabar com isso do Corinthians. Disso você pode ter certeza, a farra no Corinthians acabou. Antes da tua eleição, antes de senhor ser eleito, a Cris Gambaré, responsável pelo departamento feminino, acabou soltando uma nota de repúdio com relação aos áudios que o senhor teve em direção à Cíntia. Como que tá a tua relação com a Cris Gambaré? O senhor já chegou a falar com ela? O senhor vai romper com ela? Como vai ser essa situação? Ao contrário, Pedro, isso responde aqui o que a gente conversei com o Capriotti, a democracia. Eu não tenho vaidade, eu penso no Corinthians, eu quero os melhores no Corinthians. Ela está fazendo um excelente trabalho, ela vai dar sequência e ao contrário, eu vou dar uma estrutura muito melhor para ela. Isso foi um incidente, não é minha fala. Eu venho sendo atacado muito. Psicologicamente eu cheguei já no final da eleição muito abalada, tive que sair inclusive com a família. Foi muito pesada a última semana, vocês viram o tiro na sede, que tentaram de tudo quanto é forma. Porque esse grupo que está lá, ele não queria perder o poder, ele não queria perder o Corinthians. A necessidade do Corinthians para eles era muito grande. E a gente era o único que poderia tirar, assim como conseguimos tirar esse grupo de lá enraizado há muito tempo. Tivemos muitas situações. E essa pessoa, ela frequentava a minha casa de praia, Natal, Ano Novo, Carnaval, enfim, com a família, sou muito amiga da irmã, a irmã dela me chama de irmão, sou muito amigo do cunhado, enfim, temos uma amizade muito grande. Há 6 anos essa pessoa vem me atacando. Até vir me atacando, tudo bem, não tem problema nenhum. Até mudar de lado também não tem problema nenhum. Agora, qual o motivo de falar mal? Qual o motivo de ficar me atacando? Eu cheguei no jogo em Bragança e já chego fazendo nome do pai, já chega me atacando. E ali numa mesa com 6, mais 5 homens ali uma mesa, eu falei uma besteira que eu pedi desculpa, não é minha fala.
Mas saiu ali numa mesa de bar, como qualquer outro possa falar. Jamais imaginaria que alguém ia gravar isso e vender isso para alguém. E a gente está exigindo quem foi a gravar, a gente está pedindo na justiça quem gravou isso, porque é crime, isso vai ser processado. Isso é uma fala ali, não é uma fala para fora, não foi grampeado o meu telefone, eu não falei em público, eu falei numa conversa de mesa e usaram isso politicamente. Essa menina é a apoiadora da chapa deles, essa menina veste a camisa deles, essa menina lá, ela que divulgou o áudio, essa chapa dela que divulgou o áudio, enfim, está nas autoridades, elas vão tomar as atitudes delas e deixa na mão da justiça, eles sabem o que é melhor, mas eu... Enfim, logo em seguida, pedi desculpa às mulheres, pedi desculpa à Cíntia, assim como foi falado hoje com a Cris, tive uma reunião maravilhosa e mostra que nós queremos. Falei com ela hoje, uma reunião muito boa, de transição muito boa e mostrando para ela que eu quero estruturar mais ainda o departamento. A gente sabe das dificuldades dela, com todo o sucesso que ela vem fazendo e queremos dar mais condições para que o futebol feminino cresça muito mais. Esse é Augusto Melo, presidente do Corinthians, em entrevista exclusiva ao Esporte e Debate da Rádio Bandeirantes. A segunda parte você vai acompanhar também aqui no canal. Dessas grandes respostas que ele deu, grandes que eu estou dizendo até em termos de tamanho, eu acho que a principal é que ele quer o Mano Menezes por 3 anos. E também a reformulação do elenco, e para mim ficou claro que o Renato Augusto não vai ficar. Vamos aguardar os próximos passos. Robert Renan deve ser o primeiro reforço zagueiro que foi revelado pelo Corinthians, que está no Zenit, e deve chegar por empréstimo para 2024. É isso, a segunda parte daqui a pouco no canal Pretzel FC. Canal Pretzel FC no YouTube, um grande abraço, deem like sempre e até a próxima.